queridos, boa foi esta palavra. Deus abençoe a todos vocês que já estão conosco aí, adentrando, sendo ricamente edificado através daquilo que o Senhor está falando conosco essa noite. E eu tenho uma certeza que você não vai sair daqui sem antes o Senhor falar contigo. Ele já falou contigo através da primeira palavra ministrada pelo pastor Juscelino, e creia que ele continuará falando ao teu coração. Eu quero deixar também uma reflexão aos nossos corações esta noite, que vai estar lá no livro de Mateus, capítulo 14, e o verso 15. Mateus, capítulo 14, e o verso 15. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. Verso 15. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vá pelas aldeias e comprem algo para comer. Meus queridos e amados irmãos, o texto que nós fizemos menção essa noite, ele conta para nós acerca da história da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. É uma história muito linda e que traz a nós alguns ensinamentos ricos para nossa edificação e elevo da nossa fé. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas lições a qual essa passagem ela nos traz, e sobre essa narrativa tiramos algumas pérolas. O texto ele informa para nós que Jesus ele está ali ensinando a palavra. E agora no verso 14, o texto ele fala que Jesus ele entra num barco, verso 13, melhor dizendo. Ele entra no barco e vai para um lugar deserto. E a multidão, eles descobrem que Jesus está indo para este lugar. Então eles decidem ir atrás de Jesus a pé desde as cidades. Olha que interessante isso daqui. Aqui a gente já começa aprendendo uma primeira lição acerca deste texto. Perceba comigo. Jesus, ele está ensinando. Em um certo momento, ele se retirou num barco e parte para um outro lugar. E esse texto ele traz a nós uma informação muito linda e que nos traz uma reflexão essa noite. Aquela multidão, ao saber que Jesus ele está indo para um outro lugar, eles tomam uma atitude. Eles vão atrás de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Eles seguem Jesus a fim de ouvir a palavra, a fim de ouvir os seus ensinamentos. E algo que eu acho lindo é a informação que o final do verso 13 vai nos dizer: e seguiu
a pé desde as cidades. Aqui dói um pouquinho, mas cura. Aquela multidão, eles, em nenhum momento, eles colocaram à tona o fato de estarem a pé para seguir Jesus. Eles simplesmente seguiam Jesus para ouvir a palavra, para ouvir os seus ensinamentos. E era a pé. Eles não se importavam por não ter nenhum meio de transporte. Eles não se importavam por não ter nenhum meio mais confortável para que eles possam ir atrás de Jesus e ouvir os seus ensinamentos. E hoje nós vivemos uma geração que, infelizmente, muitas das vezes temos de tudo e ainda preferimos não ir ouvir Deus falar. Muitas das vezes nós temos carro, nós temos tudo e preferimos não ir ao encontro de Jesus para ouvir Ele falar através da sua palavra. Essa multidão, elas não se importaram de que estavam a pé. Elas foram atrás de Jesus, pois elas tinham sede da palavra. Elas tinham sede de ouvir Jesus ensinando. Eles tinham sede de ouvir Jesus pregando. E eles foram atrás. E o texto, agora ele vai prosseguir dizendo que Jesus ele saiu e viu uma grande multidão. Movido de compaixão, ele curou os enfermos. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vá para as casas e procure algo para comer. Isso aqui é muito interessante porque também mostra para nós a realidade dos dias de hoje. Como assim, irmão Paulo? Os discípulos aqui queriam ensinar o mestre. Perceba, mestre, já é tarde, despeça essa multidão, para que eles vão buscar algo para comer. Os discípulos querendo mostrar para Jesus como se é que trabalha. Os discípulos querendo mostrar para Jesus o modo a qual ele tem que operar. E quantas das vezes não é assim a nossa vida nos dias de hoje? Nós tomamos este papel dos discípulos e queremos mostrar para o Senhor a maneira a qual ele tem que agir. Não, Senhor, deste jeito aqui é melhor. Não, Senhor, faça dessa forma. Meus irmãos, o Senhor, ele sabe como trabalhar na minha e na tua vida. Os discípulos, eles queriam mostrar para o Senhor como que se era para fazer. Os discípulos, eles queriam ensinar o Senhor a como trabalhar. Mas nós vamos ver ao decorrer desta passagem que Jesus, ele sabe e tem as suas maneiras de trabalhar. Glória a Deus. E o texto, ele vai prosseguir dizendo no verso 16: Jesus, porém, lhe disse: não é necessário que vão, dão a eles de comer. E eles lhes disseram: não temos nada aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Aqui nós extraímos
uma linda e rica lição. Perceba comigo. O texto ele vai dizer no 17: não temos nada, senão 5 pães e 2 peixes. Aqui eu acho algo lindo, porque esta palavra senão dá a conotação de que aqueles discípulos e aquelas pessoas que estavam ali não dava muita importância para aqueles 5 pães e 2 peixes. Mas lendo a Bíblia Sagrada, eu descubro algo. Jesus, ele usa as coisas com pouca significância para trazer o suprimento para a nossa vida. Vamos para a Bíblia? Está lembrado da viúva? 2 Reis, capítulo 4. O texto ele vai dizer que o profeta ele pergunta: o que você tem em casa? Aquela mulher diz: não tenho nada, senão uma botija de azeite. E foi sobre essa botija que o Senhor ele trouxe o suprimento para aquela mulher. Foi sobre essa botija que o Senhor ele trouxe o suprimento para a vida da sua família. Foi sobre essa botija que Deus usou para que aquela mulher pudesse quitar as suas dívidas e suprisse o seu futuro. Foi sobre essa botija que Deus ele trouxe o sustento para a sua casa e para os seus. Foi sobre essa botija que ela desprezava, que ela não dava muita importância, que Deus ele trouxe a provisão sobre a vida daquela mulher. Por que, irmão Paulo? Porque Jesus ele trabalha nas coisas simples. Para os discípulos era apenas 5 pães e 2 peixes, mas para o Senhor foi o necessário para ele alimentar uma grande multidão. E o texto agora ele prossegue dizendo que Jesus diz: traz aqui. E tendo mandado a multidão se assentar sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Então, partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Vamos analisar isso daqui. Jesus, ele pede aqueles 5 pães. Isso aqui é muito lindo. Por quê? Enquanto aqueles 5 pães e 2 peixes estava nas mãos do menino, era apenas 5 pães e 2 peixes. Mas a partir do momento que ela passou para as mãos do Senhor, a multiplicação aconteceu. E aqui eu já quero tematizar essa nossa reflexão essa noite com uma pergunta: o que você tem nas mãos? O que você tem nas mãos? Aquele menino tinha 5 pães e 2 peixes nas mãos dele. Era apenas 5 pães e 2 peixes. Mas a partir do momento que ele entregou para o Senhor, foi o necessário para acontecer a multiplicação. O que você tem nas mãos? Nas suas mãos pode parecer pouco, mas nas mãos certas é o suficiente para a multiplicação sobre a tua vida. Glória a Deus. E o texto ele vai prosseguir dizendo que Jesus ele tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Aqui nós achamos a chave e o ponto principal
dessa palavra. A primeira ação que Jesus ele teve ao tomar aqueles 5 pães e 2 peixes foi erguer aos céus e abençoar. Em outras palavras, ele pegou aqueles utensílios e deu graças. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: você tem sido grato pelo seu trabalho? Você tem sido grato pela sua família? Você tem sido grato pela sua saúde? Por que, irmão Paulo? A gratidão, ela gera a multiplicação. O mistério aqui, ele está muito objetivo. Jesus, ele deu graças por aquilo que ele tinha e a multiplicação aconteceu. Comece a ser grato por aquilo que você já tem. Comece a ser grato pela sua família. Comece a ser grato pelo teu trabalho. Comece a ser grato pela tua saúde. Comece a ser grato pelo fôlego de vida. Comece a ser grato por tudo aquilo que você tem. Pois muitas das vezes nós queremos a multiplicação sobre as nossas vidas, mas nós esquecemos que para a multiplicação ser gerada, a gratidão tem que ser colocada em prática. A gratidão, ela gera a multiplicação. Oh, glória! E Jesus, ele dá graças e reparte os seus discípulos e os discípulos pela multidão. Isso aqui é muito lindo, porque o verso 20 vai dizer: e comeram todos e saciaram-se. Vamos aqui nessa primeira parte. E comeram todos e saciaram-se. Aqui eu encontro algo interessante. Ok, irmão Paulo? Quem se encontra com Jesus de maneira nenhuma sai sem estar saciado. Jesus, ele não despede sem antes saciar-te. Os discípulos mandou que Jesus mandasse aquela multidão embora, mas Jesus, ele de maneira nenhuma deixou que aquela multidão fosse embora sem saciar-se, sem saciá-los. De maneira nenhuma, Jesus despediu aquela multidão sem alimentarmos. E eu já quero deixar uma palavra profética para a tua vida. Essa noite, Jesus, ele de maneira nenhuma vai te despedir dessa live sem alimentar o seu coração. Jesus, de maneira nenhuma, ele vai te deixar despedir dessa live sem que antes ele ministre algo ao teu coração. Jesus, ele não despede de maneira nenhuma de barriga vazia. Jesus, ele não despede de maneira nenhuma sem estar saciado. Pois todo aquele que tem um encontro com Jesus, de maneira nenhuma, sai sem estar saciado. Pois Jesus, ele é o pão da vida. Glória a Deus. E o texto, ele prossegue dizendo, ainda no verso 20: e saciaram-se, ainda levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Olha isso daqui que interessante. É muito lindo, pois tudo na Bíblia Sagrada, ele tem o seu significado. Tudo na Bíblia Sagrada, ele tem a sua importância. Atos capítulo 28, o texto ele conta para nós a história de quando Paulo ele está indo em direção a Roma.
e no meio do caminho eles acabam parando em uma ilha chamada Terra do Mel Doce, Ilha de Malta, que significa a terra do mel doce. É muito lindo porque tudo na Bíblia Sagrada tem o seu significado. E agora o texto vai dizer que sobraram daquilo que eles comeram 12 cestos cheios. Eles comeram, saciaram-se e sobraram ainda 12 cestos cheios. Não foram 11, não foram 13, foram 12 cestos cheios. E aqui eu já quero terminar essa nossa reflexão ministrando uma palavra profética ao teu coração. Sobraram 12 cestos cheios no ano há 12 meses. Jesus, ele libera uma palavra para a tua vida essa noite. Nós estamos no mês de maio. O mês de junho ainda nem começou, mas eu já preparei a provisão para a tua vida, para cada mês desse ano. Porque Deus, ele nunca espera uma necessidade para preparar a provisão. Me prova isso dentro da Bíblia? Bora para a Bíblia. Tá lembrado de quando Jesus, ele dá uma palavra ao profeta. Vai ao ribeiro de Carite, pois ali eu dei ordem para que os corvos te alimentem. Isso aqui é muito interessante e nós precisamos nos atentar ao tempo verbal dessa citação. Dei ordem, ou seja, passado. Jesus, antes de falar com o profeta, ele falou com os corvos. Antes de Jesus dar ordem para o profeta, Jesus já havia preparado a provisão na vida do profeta. Antes do profeta chegar ao ribeiro de Querite, a provisão, a providência já estava preparada sobre a vida do profeta. Antes mesmo de o profeta precisar de algo, o algo já estava preparado, pois o Senhor, ele nunca espera uma necessidade para te enviar a provisão. Ele sempre se antecipa, pois em Isaías 43:13 vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Irmão Paulo, eu não entendi. Eu vou simplificar para você dar glória a Deus. O Senhor, ele nunca espera uma situação para te enviar a solução. Ele sempre está à frente. O sol de sexta-feira ainda nem nasceu, mas pode ter a certeza que ele já enviou a providência para a sua sexta-feira. O seu mês de junho ainda nem começou, mas pode ter a certeza que antes que o mês de junho se iniciasse, ele já preparou a providência para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. É Deus falando com alguém aqui essa noite. Sobraram 12 cestos. 12 cestos sobraram. É Deus liberando uma palavra para alguém aqui essa noite. Em cada mês deste ano, você vai viver a provisão do Senhor. Para um mês ele vai ter milagre, para outro mês ele vai ter provisão, outro mês livramento. Cada mês do ano você vai experimentar do cuidado do Senhor para com a tua vida, a tua casa e a tua família. E eu termino essa minha reflexão deixando esse verso bíblico para a tua meditação. Medite aí nessa casa. Isaías 43 e o verso 13. Ainda antes que houvesse dia,
eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando o Senhor, quem impedirá? Ele é o Deus que prepara a provisão. Ele é o Deus que não te deixa sozinho. Ele é o Deus que em meio ao deserto, Ele está contigo. Ele é o Deus que envia a multiplicação sobre a tua vida. Antes que o amanhã se formasse, Ele já era. E o eu sou já preparou a providência e a provisão para a tua vida, a tua casa e a tua família. Recebe essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo e que o Senhor ele possa falar poderosamente ao teu coração baseado nisso. O Senhor, ele prepara a provisão. O Senhor, ele prepara a providência. Que Deus te abençoe no precioso nome do Senhor Jesus Cristo.